Agora sim, acho que agora tá ok. Estamos ao vivo, mais uma vez, segunda-feira, hoje com um pequeno atraso de 10 minutos, 15 minutos, quase 15 minutos, por conta de um atendimento que eu estava fazendo aqui, mas já estamos ao vivo. Hoje o tema é timidez biográfica, um prazer grande recebê-los aqui para falar sobre esse tema, que é um tema novo, é um tema diferente, mas é um tema que eu gosto muito, porque a gente vai falar de algo que eu diria que atinge 90% das pessoas. 90% das pessoas. Timidez biográfica. E eu não sou tímido. Talvez você sofra de timidez biográfica mesmo não sendo tímido. Sabia disso? Sabia? Pois é. Timidez biográfica, meu povo. Boa noite aí, Vinícius, Fátima, Eliane. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live semanal, hoje com um pequeno atraso. Hoje comecei mais de 10 minutos atrasado por conta de um atendimento. Já peço desculpas a vocês que esperam todo dia de segunda-feira às 21h03. Timidez biográfica, vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Aline, prazer grande, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso querido MBO, a única pós-graduação em oratória do país. É brincadeira. E ela foi a aluna Delta da turma, que já participou dos cursos, está ligado o que eu estou falando aqui. Timidez biográfica. O que eu quero dizer com timidez biográfica? Gente, quando eu estou falando de biográfico, eu estou falando da sua história de vida. Biográfico. Então, como você escreve sua história de vida? E há uma timidez específica que eu chamo de timidez biográfica, que é uma timidez que impede que sua história de vida, olha que onda, seja contada por você mesmo. Há uma timidez específica que não é a timidez de palco, de subir num palco e dar uma palestra, que não é a timidez de paquerar uma pessoa, que não é a timidez de pedir um aumento para o chefe. Talvez isso tudo também entre para essa pessoa específica que tem timidez biográfica. Mas talvez essa pessoa que tem timidez biográfica viva tudo isso tranquilamente. Consegue ir num palco, consegue pedir aumento para o chefe, consegue paquerar alguém na rua. Fala, Niete, tudo bom? Mas essa pessoa não consegue, e sofre de timidez biográfica, se posicionar na vida e deixa de escrever sua própria história. Yang, que parada é essa? Não entendi. Vamos lá. Pessoas que sofrem de timidez biográfica são pessoas que não se posicionam na vida, não falam para si mesmo e para a vida quem são, que vida gostariam de viver e vivem vidas que não são próprias para si mesmo. Por conta do medo de se posicionar frente à vida. Escolhem profissões equivocadas, escolhem parceiros de vida equivocados, escolhem lugares para ir equivocadamente, por pressão, escolhem ter filho ou não ter filho, por conta não do que querem, mas por conta do movimento das pessoas, da pressão. Vão fazendo escolhas ao longo da vida que não se referem a quem elas são, se referem ao contexto que vivem e às pressões que sofrem. Isso é a timidez biográfica. É o medo de se posicionar frente à vida. Porque o que é a timidez? É o medo de se posicionar num confronto em público, buscando algo, eu estou exposto. Mas a timidez biográfica não tem a ver com exposição. A timidez biográfica tem a ver com você olhando para si mesmo, encarando os desafios
que você tem que encarar. Estamos prestes a entrar no ano de 2023. E é um ótimo momento para falar sobre timidez biográfica. Que é o momento que eu te pergunto, você tem vivido a vida que você está escrevendo? O que você gostaria de ter escrito para você? Ou você está vivendo a vida que dá para viver? Você está vivendo a vida num padrão Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar? Ou você está vivendo a vida num padrão Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar nós saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que tipo de vida você está vivendo? Essa timidez biográfica é a vida quando a gente não se posiciona à frente da vida. Quando a gente perde oportunidades na vida de sermos nós mesmos, de sermos quem poderíamos ser, porque nós simplesmente não traçamos nosso caminho. Você tem traçado o seu caminho na vida? Você tem escolhido os lugares, as pessoas, as profissões, as atividades que você realmente quer fazer, que você percebe que fazem sentido para você fazer? Ou você tem sido levado por uma enxurrada, um movimento crescente de pressões externas e internas de ser, ter e mostrar? Então você ainda está nesse movimento do eu tenho que ter para mostrar que sou? Eu tenho que ter algo para mostrar que sou? Ou você tem sido algo realmente? Porque quem tem essa timidez biográfica fica o tempo todo vivendo para os outros. E a pergunta básica é essa: você tem vivido para os outros? Ou tem vivido para você? Você tem se posicionado na sua vida? Tem encarado a vida e fala, cara, eu vou encarar esse negócio como um cara que está controlando a charrete da vida. Um cara que está no controle do processo. Ou você está fazendo algo que dá para fazer? Com a pressão, escolhendo coisas que não deveria escolher. Eu não poderia deixar de falar hoje sobre o tempo necessário. Fala, Herbert. O tempo necessário para sermos quem nós somos e conquistarmos o que nós podemos conquistar. Ontem a gente viu, a Argentina ganhou a Copa do Mundo, todos viram ou souberam pelo menos. E você olha um Messi, muitas vezes criticado, muitas vezes julgado pela própria torcida argentina, porque ele não era um argentino, tinha saído cedo de lá, não tinha identidade com a pátria, irerê, kkk. E esse próprio cara que nunca quis provar nada pra ninguém, está escrevendo sua própria história. Escrever sua própria história é quando você não quer provar nada pra ninguém. E como é que você sabe isso? Reflita sobre suas últimas grandes decisões de vida que você teve. A timidez biográfica vai desde as pequenas decisões, mas eu quero que você reflita sobre suas grandes decisões. As grandes decisões que você teve na vida. Reflita. Foram decisões que você tomou por conta de pressões externas ou por conta de uma consciência clara de que aquilo deveria ser o que você tinha que fazer? Quais foram os motores ocultos da sua decisão? Você comprou esse último celular que você comprou? No fundo, é porque tem uma câmera melhor, porque não trava, ou é porque você quer mostrar para os outros que você consegue comprar um celular bacana mesmo tendo se endividado?
Talvez não valha para você, para o celular, mas talvez valha para o carro, para aquele apartamento, a casa de praia. Você está casado, namorando com essa pessoa que você está porque a sociedade vai julgar se você não tiver com ninguém, ou se estiver separado? Quais são os motores ocultos da sua decisão? Isso é o que se refere à timidez biográfica. O tímido é aquele que teme se expor para os outros. A timidez biográfica, a gente teme a todo custo ser julgado de maneira negativa pelos outros. A gente teme a todo custo ser criticado pelos outros. A gente faz de tudo para provar aos outros que sim, somos capazes, sim, somos felizes, sim, somos realizados. Quais são os motores ocultos que estimulam suas decisões? E, sendo bem sincero, em geral, os motores ocultos são muito pouco ocultos. Estão bem na nossa cara. Mas a gente meio que esconde. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você escolheu a profissão que você atua? Por que você tem um carro que você tem? Por que você mora onde você mora? Por que você tem um filho só, ou 2 filhos só, ou 3 filhos, ou 10 filhos, ou não tem nenhum filho? Por que você casou? Por que você separou? Por que você está no emprego que está? Por que você aguenta coisas que você não deveria aguentar? Essas reflexões são fundamentais. Porque diferente de uma vida em que nós somos nós mesmos, eu até estou procurando aqui um livro que... Putz, que livro, viu? Achei, segura aí. O Homem Medíocre, José Engenheiros. Esse livro aqui é fora de série, é extraordinário, porque ele fala exatamente disso. Ele chama de outra forma o homem medíocre. O homem medíocre é aquele que vive de maneira medíocre para responder a questões que não têm a ver com seus próprios anseios, não tem a ver com o que é o ser humano em si, onde podemos chegar enquanto seres humanos, e vive numa média bastante negativa, uma mediocridade. O medíocre, diferente do que entende a maioria das pessoas, não é estar abaixo, é estar na média. Mas é uma média ridícula, porque nós podemos sempre mais. E a timidez biográfica é aquela média de... Sabe aquele lugar que ninguém vai te incomodar? Aquela posição social que você não está incomodando ninguém? Aquele status quo que as pessoas respeitam. E você não quer se mexer muito, sabe por quê? Quando a gente se mexe demais, se destaca demais, fica bem demais, chama atenção e a pressão aumenta. Quanto de boicote interno tem na sua própria mente que você está se impedindo de ser você mesmo? Não tem como a gente ser a gente mesmo enquanto a gente estiver priorizando os motores ocultos de decisão externos. Não tem como você ser você mesmo. Não tem como você escrever sua própria história. Você vai ser só uma marionete e que não sabe nem por quem está sendo manipulado. Pelos seus medos, pelo seu desejo profundo de ser aceito. Isso vai guiar você. Se eu tiver um iPhone eu vou ser aceito. Se eu me casar bem, tiver filhos, eu vou ser aceito.
Ai, se eu tiver esse emprego, eu vou ser aceito. Ai, se eu tiver uma casa de praia, se eu viajar para o exterior, se eu... E sempre sendo guiado por coisas que não dizem respeito à sua própria alma. Há um chamado específico para cada um de nós. Há um vocatio. Há um chamado para a sua alma. E você às vezes não se coloca por conta de N vozes que representam só uma voz. A voz da sua covardia de ser quem você deveria ser. Essa voz é muito forte. Cara, eu devia ser tal coisa, né? Mas não é isso que as pessoas esperam de mim. Mas se eu for tal coisa, o que é que vão achar? E aí eu fico preso. E parece que eu estou sendo livre. Por quê? Vivemos numa sociedade livre. A gente pode fazer o que quiser. Deixa eu te contar um segredo aqui, ó. O ser humano nunca foi tão escravo. A maior escravidão é a escravidão da mente. E é aquela em que a gente nem percebe que está sendo escravo. O problema maior é esse. A gente nem percebe, a gente acha que está sendo livre. Meu Deus do céu. E um modo de fazer isso, um dos modos clássicos dessa destruição cultural onde a gente se sente livre, mas a gente é mais prisioneiro do que nunca, é destruir a visão que a gente tem de civilizações antigas. Percebe que todas as civilizações antigas não prestavam? Todo mundo não prestava. Isso é para dar que ideia. Sabe o que acontece nos relacionamentos tóxicos? A pessoa que se relaciona com você começa a falar que sua amiga não presta, que seu chefe não presta, que sua mãe não presta. Qual a ideia por trás disso? Só eu presto. A manipulação, ela não se dá de maneira direta, pessoal. Toda manipulação se dá de maneira escondida. Porque senão não era manipulação. A manipulação se dá de maneira escondida. A manipulação se dá de um modo muito peculiar, que é mostrar a última coisa, mostrar-se ser a última coisa que realmente é. Uma frase, uma vez eu vi e achei ela maravilhosa. Queria compartilhar com vocês. É muito simples ela, de entender, de refletir, mas ela é maravilhosa. Uma vez falaram para mim assim, foi um mestre meu de filosofia, falou: nunca o traidor é um inimigo. O traidor é sempre um amigo. Percebe quanto isso é verdadeiro? Não existe traição dos inimigos. A traição é sempre de pessoas muito próximas que ganharam de você algo fundamental para a gente chamar de traição, que é a confiança. E assim se dá a manipulação. E essa manipulação de que todas as sociedades foram ruins é para a gente imaginar que a nossa é uma maravilha. A nossa sociedade é tão maravilhosa que temos recordes de suicídio, de depressão, de ansiedade. Palmas para nós. Não temos mais correntes. Uhul! E essas correntes que foram colocadas e que a gente não sabe nem que foram colocadas. Porque essas a gente via quem colocava, quem fustigava o nosso corpo, quem deixava a gente sofrer moléstias. Mas essa da mente não. Essa da mente é uma manipulação.
e que vive dizendo pra gente que vivemos numa sociedade maravilhosa. Você tem liberdade para ser o que quiser. Só que esse conceito que eu trago de timidez biográfica só mostra uma coisa. Não, nós não somos livres. Não, você não é livre para fazer o que você quiser. Não, você não tem a total força de ligar o foda-se. Como se anuncia por aí. Só ligar o foda-se. Gente, depois que inventaram esse negócio aqui, ó, uma das coisas mais difíceis que a gente faz é ligar esse tal do foda-se. A rede social triplicou, para dizer pouco, se não quadruplicou, detuplicou, vamos lá, botou 10 vezes mais, vou usar um português mais claro, mais fácil. A pressão que a gente vive de ter que ser, ter que mostrar que é. Vocês não têm noção do nível de pressão que isso exerce na nossa mente. E dizem que a gente é livre. Vai, você é livre para fazer o que você quiser. Fala, Vinícius. E o julgamento? Que hoje, com esse negócio de rede social, é 1000 vezes pior. Vocês veem aí pessoas que falam A, B ou C e são canceladas. Canceladas. O que é isso? É o julgamento em praça pública. Vai eu falar uma M aqui na live e tá alguém gravando essa live e reposta esse trecho meu totalmente às vezes fora de contexto. Estou eu sendo cancelado. Antes, pessoal, pense bem, eu estava numa sala de aula, eu estava num palco de uma palestra, ótimo, estava sendo julgado pelas pessoas que estavam ali. Naquele momento presente, pelas 200, 300, 50, 20, 10 pessoas que estavam me assistindo. Hoje, a gente é impedido de fazer o que a gente quer. Por conta do medo de ser julgado. E esse negócio de rede social só amplificou esse processo. A quantidade de pessoas que vivem se comparando, você é doido. Você fica olhando o corpo de um, de outro, de um, de outro. Você fica olhando as posses de um, de outro. A felicidade de um, de outro. A relação de casal que um e outro tem. E fica vendo quantidades absurdas de vidas perfeitas na sua cara. O efeito que isso gera na sua mente de sua vida é uma merda. É punk, pessoal. É muito punk. E aí, olha que loucura. Olha que loucura. Quanto mais eu vejo, mais a percepção que eu tenho é que não tá legal comigo. Poderia ser melhor. Etc, etc. Só que, quanto mais eu percebo que minha vida tá ruim, mais eu necessito ver a vida dos outros para eu parecer, para eu respirar de algo positivo em minha vida. Olha que loucura. Então é um ciclo totalmente negativo. Eu vejo, acho que minha vida tá ruim. Por achar minha vida ruim, eu preciso de um respiro. Só que esse respiro me mergulha ainda mais. Me afunda ainda mais. E eu não consigo ser quem eu sou. Porque todo momento eu estou pensando, como eu posso ser elogiado? Como eu posso ser admirado? Como eu posso ser aplaudido? Não é isso, Vinícius? Como eu posso ser aplaudido? Tá todo mundo fazendo tal coisa, também vou fazer. Tá todo mundo fazendo tal outra, também vou fazer. E aí, nosso modus operandi é um modus operandi animalesco. A gente age por manada.
Tá todo mundo fazendo, eu faço. Tá todo mundo fazendo, eu faço. E a gente deixa de ser a gente mesmo. Então, se sempre foi difícil ser a gente mesmo, se sempre foi difícil enfrentar pequenos desafios diários para sermos quem somos, agora torna-se ainda mais difícil. Pelo simples motivo de que a rede social potencializou isso ao extremo. De que a rede social fez com que essa pressão interna fosse algo comum. Fosse algo normalizado pela nossa mente. E isso, dessa timidez biográfica, vai fazer com que a gente tenha medo realmente de escrever nossa vida. E qual é o problema disso, Yang? O problema é que você vai chegar no final da sua vida, vai olhar para trás e falar, caramba, que vida mesmo que eu vivi? Quem escreveu essa história? Você quer mesmo chegar ao final da sua vida e olhar e perguntar, quem escreveu essa história? Ou você quer, de alguma maneira, olhar e falar, caramba, eu escrevi essa história. Essa história é minha, com os meus erros, com os meus acertos, com as críticas que eu ouvi, com os aplausos que eu recebi, mas essa história é minha. Eu escolhi viver isso. Ninguém me impôs. Eu escolhi viver. Bater no peito e falar, eu escolhi viver. Claro, isso tudo com muita responsabilidade. Eu não estou clamando aqui um egocentrismo de não estou nem aí para ninguém, eu vou viver a minha vida de adolescente. Não é isso. É com muita responsabilidade, sabendo os seus deveres, cumprindo os seus deveres, mas vivendo uma vida de acordo com aquilo que sua alma pede. Nossa alma não pede que a gente se apequene. Nossa alma não pede que a gente mergulhe num mar de insatisfações, de frustrações, de não realizações. Nossa alma pede mais. E é o mais muito pouco, muito pequeno, é simplesmente seja você. Só que essa pequena distância é uma das maiores distâncias que a gente pode ter. Essa pequena distância entre o cérebro e o coração é uma das maiores distâncias que a gente pode ter. Muito difícil que a gente encontre. Quando eu estou falando coração, estou falando como esse centro simbólico da nossa alma. Muito difícil que a gente realmente mergulhe na nossa alma e entenda o que eu sou, o que eu estou querendo buscar, que agrega valor para mim enquanto ser com S maiúsculo. O que agrega para mim enquanto ser com S maiúsculo? Já parou para pensar? Eu paro para pensar de vez em quando nisso. É punk essa pergunta. É punk. E por isso, é fazendo essa pergunta que eu vejo, caramba, é por isso que a gente foge. Porque a alma chega assim, remexe. Chega. Porque a gente olha o que a gente está fazendo, olha quem a gente é. Pensa, caramba, essa live não é para fazer carinho em você. A última coisa que eu quero é acarinhar você só, mano. Falar, tá tudo bem, vai lá, você vai ser um vencedor. 2023 tá aí, você pode conquistar seus sonhos. Não vai ser isso. Eu tô aqui para falar que se você não abraçar a sua alma, quem você é, e fazer as coisas que realmente você deve fazer, você não vai escrever sua história de vida. E não é só em 2023, você não vai escrever nunca, meu filho, minha filha. Essa live é para isso. Para falar que você nunca vai escrever.
a sua história, se você não assumir essa necessidade alta, prioritária de viver em função da sua alma, do seu ser. Para concluir hoje, eu quero declamar esse poema que está aqui. É tão importante para mim que está aqui, ó, na parede aqui do consultório. É um poema de Fernando Pessoa, no seu heterônimo Ricardo Reis. Ricardo Reis, para quem não sabe, é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele escrevia com quatro pseudônimos, que no caso de Fernando Pessoa não era um pseudônimo. Não era só o nome que ele colocava. Era uma personalidade, tinha data de nascimento, tinha lugar que morava, tinha tudo. Tinha um modo de pensar específico. E esse que eu vou trazer é Ricardo Reis, para a gente encerrar essa live de hoje. Como eu falei, não foi uma live para acarinhar, foi uma live para fazer você se remexer. É necessário isso. E o poema é: para ser grande, ser inteiro. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. É fantástico, hein? É fantástico demais. Põe o quanto és no mínimo que fazes. A pergunta é: tu sabes o quanto és? Nada teu exagera ou exclui. O que é que você está exagerando na sua vida? O que você está excluindo da sua vida que é teu? Então só tem um jeito de ser grande: ser inteiro, meu filho. Só tem um jeito de ser grande: ser inteiro. Grande não diz respeito a tamanho, diz respeito à intensidade. Quando você entender isso, que grande tem a ver com intensidade de alma, você vai entender todo o processo. E aí, para encerrar, eu falei que o poema era para encerrar, mas eu realmente vou encerrar agora com uma história maravilhosa que eu vi esses dias. Espero que vocês reflitam como eu também. Eu estava trocando as figurinhas do meu filho no balcão de trocas aqui do shopping, na cidade. E tava faltando, umas 30 figurinhas por aí. E eu fui lá, troquei e tal, umas 20 e poucas, 25 figurinhas. Quando eu cheguei para trocar, a última vez que eu fui trocar, foi um horário com pouca gente no shopping. E tinham 3 pessoas no posto de troca. Quando eu cheguei, tinha um garotinho com a camisa de colégio público, um short tactel, bem simples, a sandália, um pé sujo, assim, a sandália suja, mal cuidada. Um aspecto de uma pessoa mais pobre mesmo. E ele olha pra mim: quer trocar figurinha? Aí eu falei: quero. Aí ele falou: só tenho 2. Aí eu falei: me dê aí, às vezes eu acho. E realmente, uma das que ele tinha, eu achei que era minha. Era uma que faltava pra mim. Pronto, já achei uma aqui. Aí ele: você tá faltando... Aí eu falei: tô com essa lista aqui. Venha, vou te ajudar a olhar. Esse menino de colégio público, de família muito humilde, irmão de mais 4 garotos humildes, de 3 pais diferentes dessa mesma mãe, que o pai fora assassinado aos 20 anos por ter envolvimento com tráfico de drogas e estar devendo ao tráfico, foi o que o garoto de 10 anos de idade falou para mim. O nome dele é Eduardo. E esse garoto, com todas as condições adversas, ele, para quem completou álbum, pesquisou sobre álbum, gente, cada seleção acho que tem 25, vou chutar aqui, 25 jogadores. Não, vai até o número 20,
Tem a figurinha da foto e a figurinha do brasão. Então, vamos lá. 22 são, sei lá, quantas seleções? 4 por grupo. Grupo H, I, até o grupo I. Então, J são 10, né? 9 grupos, 20. Então dá, sei lá, umas 200 figurinhas. Esse garoto, ele sabia qual era o número da figurinha olhando a cara do jogador na figurinha. Ele memorizou todos os jogadores de todos os números, de todas as seleções. E quando ele pegou aquele primeiro bolinho para me ajudar, e ele começa a olhar a cara dos jogadores e fala: não, esse você já tem, esse você já tem. Eu falei: esse cara tá de brinks comigo, né? Esse menino tá de resenha comigo. Não é possível que ele tá olhando pra cara do jogador. E eu peguei o bolinho, olhei, peguei de novo, falei: deixa eu dar uma olhada aqui pra conferir. Virei de cabeça para baixo, comecei a olhar os números e tinha razão. Eu ia trabalhar e não podia ficar lá muito tempo. Consegui trocar algumas figurinhas e ficou faltando aí uma quantidade razoável, acho que umas 17 figurinhas para completar meu álbum. Esse menino falou para mim: tio, se você quiser eu completo seu álbum, eu fico aqui e completo seu álbum para você. E eu fiquei encantado, fiquei olhando assim: caramba, que generosidade do garoto. Só que tava perto do horário de almoçar. E eu falei pro garoto: Eduardo, vamos almoçar, depois a gente volta aqui e acaba de completar. E ele falou: beleza. Bora. A gente passou dentro do shopping tem um supermercado chamado Bom Preço. Ele falou, eu falei: como é esse negócio da figurinha da Coca-Cola? Ele: tem que comprar a Coca-Cola. Vamos aqui no Bom Preço que eu te mostro. Aí foi lá no Bom Preço, aí ele mostrou lá a Coca, como era o esquema e tal. Ele falou: tio, por que a gente não almoça aqui? Sai almoço aqui. Eu na hora, juro pra vocês, não maldei isso, não maldei. Não tive essa sagacidade de que ele tá com fome, né? Porque ele tava tão envolvido ali na troca de figurinha. Eu não percebi que a pressa era a fome. E aí a gente chegou no balcão, tem um balcão que tem as comidas com as quentinhas que já ficam prontas. E a gente foi separando, depois eu falei: pô, acho que eu vou comer lá em cima mesmo, viu, Eduardo? E ele pegou uma vasilhinha só de macarrão. Ele: não, vou pegar só isso aqui. Ah, tudo bem. Aí vamos lá. Ele ia comer ali e ia comer depois também. E quando a gente estava na fila para fazer o pagamento, esse menino abre o plástico do macarrão, começa a comer o macarrão com mão. A unha suja, a mão suja, pegando com a mão e comendo. Falei: Eduardo, espera um pouquinho pra gente pagar. Falou: tio, tô com fome. E aí a gente subiu, foi lá em cima também comemos. E esse garoto, Eduardo, ele ficou, né? Ficou lá. Ele falou um negócio pra mim assim: tio, você é milionário, né? Aí eu falei assim: não, um dia você, né? Se Deus quiser e tal. Aí ele falou assim: mas você é rico. Eu falei: sou rico? Ele: é. Por quê? Porque você mora num prédio. Você não mora no prédio? Eu falei: é. Ele falou: todo mundo que é rico mora em prédio. Aí eu desci com esse garoto, a gente comeu. Ele começou a contar essa história da mãe. O pai morreu com 20 anos de tiro, porque se envolveu com tráfico de drogas. E ele ficou lá com as minhas figurinhas. Eu comprei mais figurinha para ele, para quando ele trocasse ele ficar para ele. Ele ficou cerca de 50 figurinhas, faltavam 16 pro meu álbum. Então ele ia ficar com uma quantidadezinha, né? E eu anotei meu telefone no papel. Eu falei: me ligue quando você acabar. Deixei lá as figurinhas, ele me liga, depois de algumas horas, já era final da tarde: tio, completei seu álbum. Aí eu falei: beleza, eu vou aí pegar. Aí fui lá com meu filho, aí já tava com meu filho, né, que é o proprietário do álbum, não sou eu. Aí cheguei lá, ele realmente tinha completado o álbum, e o menino já tava com 150 figurinhas, eu deixei 50 com ele. Ele ganhou tudo no bafo.
Aí eu falei, como é que você ganhou ele no bafo, tio? E eu aprendi com as manhas de Naldinho. Aí tem um cara chamado Naldinho que eu não descobri. O meu filho sabia que era. Que ensina a bater bafo, né? Jogar bafo. Aí eu falei, vamos ali tomar um sorvete. Porque no almoço ele tinha falado do sorvete, só que eu tava com muita pressa, então a gente só almoçou e fui embora. Aí eu falei, vamos tomar um sorvete. Ele embora. Chegou lá, ele pediu o sorvete dele, foi naquelas negocinho da McDonald's. E aí eu falei assim, aí eu pedi o sorvete e a menina do caixa fez aquele procedimento padrão de querem fazer uma doação pra ajudar as crianças com câncer e tal, não sei o quê. Aí eu brinquei com ela assim, bati na cabeça dele e falei, já tô ajudando minha criança aqui, minha filha, tá bom. Aí ela, mas são crianças com câncer. Tentou me tocar o coração, eu falei assim, mas eu já ajudo algumas instituições. E nessa que eu tô conversando com ela, ele tinha lá no bafo, né, além de ganhar as figurinhas, acho que algumas raras ele trocou, vendeu e tal. E ele tava assim com uns 12, 14 reais numa caixinha que eu tinha deixado para ele. E nessa que a mulher vai perguntando para mim, né, sobre doação e tal, ele pega a caixinha dele com aqueles, sei lá, 12, 14 reais, pega 50 centavos e joga ali na doação. É um menino que não tinha condições de almoçar, pô. Então, existem peças raras que vivem essa vida alta, independente da condição. Eu não vi tristeza no rosto desse menino em nenhum momento. Eu vi generosidade. Ele passava com as 150 figurinhas dele, ele passava olhando pro álbum das pessoas, e como ele sabe pela numeração, ele sabe pela cara da figurinha, ele passava e falava assim, essa tá faltando em você, eu tenho aqui, ó, não precisa me dar nenhuma não. Então foi uma grande experiência que eu tive, inesperada, nesta semana passada, na quarta-feira, e eu falei muito pra ele assim, cara, não se envolva com essas coisas erradas não, você é muito inteligente. E eu deixei meu telefone com ele, infelizmente não tive, não tenho condições de procurar, eu não sei onde ele mora e tal. Deixei meu telefone com ele, espero que ele me ligue, porque são almas diferenciadas. Acabei deixando uma grana com ele, né, pela ajuda que ele me deu, ficou muito feliz. Aí tem uma hora, ficou super engraçado assim, essa coisa de querer o sorvete, né, ele no almoço já falou assim, e sobremesa eu queria aquele mousse. Ele, deixa de onda de mousse, rapaz, falei assim brincando com ele. Ele foi e me deu um abraço assim, ó. No meio da fila, né? Um abraço carinhoso, danado. E, cara, são coisas simples, né? Que acontecem e que a gente vê que realmente tem pessoas que estão vivendo essa alma inteira, que estão, no mínimo que fazes, colocando o quanto são. Então, só queria compartilhar essa história com vocês, que foi uma história que eu vivi e realmente para mim impactou muito em mim, a reflexão que fiz sobre esse garoto. E espero que tenha tocado vocês também, que vocês possam pensar nas pessoas que vocês estão sendo e que sejam pessoas mais plenas, mais inteiras. Sejam vocês. Quando eu vi Eduardo, esse garoto ali no shopping, eu vi um ser humano inteiro, independente da condição social, independente de qualquer coisa. Eu vi expressividade pura da alma. Eu vi aquela ansiedade de quem quer fazer as coisas. Eu vi transparência, verdade. Então, que vocês possam ser um pouquinho do que Eduardo foi naquele dia que me deixou esse legado aqui para trazer para vocês. Obrigado e desculpa aí qualquer coisa. Não estava previsto esse movimento aqui, nem contar essa história estava previsto, mas me impactou tanto que eu queria compartilhar com vocês. Um beijo para vocês,
Um negócio de uma pergunta aqui, né? E fiquem com Deus, viu? Até a próxima. Segunda que vem, minha última live, depois eu vou tirar umas férias de 2 semanas sem live. E a gente vai se ver em 2023. Mas semana que vem ainda tem a última live do ano. Beleza? Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.